do quarto domingo? Rejeitado. O profeta não repete o que todos deveriam estar cansados de ouvir. Gente, religião é aquilo que acomoda a sociedade. A sociedade gosta de religião, porque a religião vai falar de acordo com a sociedade. E o profeta não vai seguir a sociedade. O profeta vê o que os outros não veem. Ele testemunha o que Deus vê e como Deus vê a realidade. O profeta não vai falar em seu nome, sim, em nome de Deus. Jeremias é o caso. Mas o mercado não admite a contestação, não admite que se fuja do pensamento único, a matéria, o dinheiro, o lucro, o juro, tá? Não, aí campanha de fraternidade, né? O mercado não quer testemunho de outra verdade que não seja sua. Gente, é isso que é escravidão terrível. Que nós temos que usar o dinheiro. Nós vamos estudar isso na campanha de fraternidade. Tudo bem, é uma convenção humana. Agora, o problema grave é que o ser humano é segunda categoria. O dinheiro que é o principal. Aí, meu filho, a verdade de Deus não tem pátria. A gente decora esse trazinho aí. A verdade não tem pátria, não tem nacionalidade. O amor não é cultura. O amor, a solidariedade, o ágape não é religião. Vai na segunda leitura, que vocês não tem do folheto aí, né? São Paulo vai falar, meu filho, você pode queimar o seu corpo, você pode sacrificar pelo povo do Haiti, você pode até se arrebentar, mas sem amor, nada feito. Há muita coisa que nós podemos fazer da igreja, mas é com autopromoção. E aí? Não tem amor, então não é vale para Deus. Você pode celebrar bodas de prata, bodas de ouro, de casamento até, mas não tem o amor, não tem o ágape. É fogo, né? O profeta martirizado, do qual celebramos a prática libertadora e a vitória sobre a morte lá em Jerusalém, né? Então, celebrar a Eucaristia é aderir a esse Jesus, profeta, rejeitado e morto, com todas as consequências dessa adesão. Então, de quem tem a nossa adesão de fé no cristianismo, a pessoa tem que questionar a sociedade, como Jeremias vai carcar o pau na sociedade, né? E também vai ser rejeitado, né? Ele vai criticar, vai demolir, vai destruir, né? Também vai edificar, vai plantar, e realmente não teve êxito, né? Como hoje também, só tem êxito quem ganha dinheiro, né? A Eucaristia nos abre os olhos, dando-nos consciência de que somos comunidade profética a serviço da libertação dos pobres, oprimidos e marginalizados. Gente, quando falar pobre, oprimido, marginalizado, lembre que você também é pobre, oprimido e marginalizado. Só que você, lembra? Nós somos cegos, o olho pensa que é mais que a mão pensa que é mais que o pé. Com São Paulo, há uma unidade, todos os membros têm que formar um corpo só. Assim também é na igreja, na vivência que celebra a fé, percebe que a luta pela justiça é cheia de conflitos. Entre nós também já, né? Mas o Deus da aliança está ao nosso lado, pois ressuscitou a Jesus, tornando o Senhor. Nossa celebração é memória, os conflitos, né? Nós estamos cheios de conflitos e a gente não percebe que Deus está presente em nossa aliança. Então, fazer memorial, né, do acontecimento vitorioso, a sua morte e ressurreição. Vou fazer uma reforma no templo, mas ainda só do lado litúrgico, né?
Então houve questionamento, muita gente pensou, pai, só o religioso não vai levantar, lembra? Semana passada, Neemias leu Deuteronômio, né, para mostrar a história nossa, para dar fundamento para a reconstrução de Jerusalém. E agora, a infidelidade do povo, o erro, aí ele falou bem claro, né? Os reis, né? Você, Jeremias, eu te escolhi, né? Enviado contra os reis de Judá. Está o número 5 lá, né? Está vendo quantas lideranças políticas, o poder, né? É um jogo de interesses pessoais. Então o profeta vai desestabilizar o poder político. O profeta é enviado contra os sacerdotes para desestabilizar o falso sacerdócio, o poder religioso aí. Então vai mexer com o poder religioso. E o profeta é enviado contra os latifundiários, os donos das terras. É o dono do poder econômico, né? Por isso que eu sempre falo, gente, o ter o poder, o saber. É uma síntese minha, mas está na Bíblia, né? Toda rejeição, todo obstáculo da fé, ou vem do ter, ou poder, ou saber. Sempre foi e sempre será. Antecede a concepção, o nascimento dele, né? A nomeação antecede o nascimento. Veja lá, antecede. É Deus que toma iniciativa. Parece que Deus interferiu tanto em Jeremias que ele não teve liberdade de escolher nada. Não é assim, não é uma imposição de Deus. Né? Aí que está, nós temos que sentir também, nós somos batizados, gente. Nós somos investidos do Espírito de Deus também. Então não é para ter medo, né? Número 4 lá, né? Não tenha medo, né? Estou contigo. Deus se mostra o aliado do profeta. De tal modo que o profeta vai ser como se fosse uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze. Gente, essas 3 palavras interessantes a gente aplicar para nós. Até que ponto a nossa religião é fortificada? É uma cidade fortificada, é uma coluna. Você sabe que é uma coluna que sustenta, né? Se a coluna cai, o prédio inteiro, blum. Uma coluna de ferro. Aquele muro, né? Jerusalém era de pedra. Aqui fala em muro de bronze. Então é uma coisa super resistente. Os apóstolos, os mártires, né? São Sebastião aí, eles eram cidade fortificada, coluna de ferro, muro de bronze. Estou adaptando, né? Era a boca de Deus, mas também era a boca do povo. Então ele denunciava muito, né? E por isso ele foi perseguido pelas autoridades religiosas, políticas e econômicas. Mas é essa a força de Deus. Será que ele vai resistir? Né? Lembra aquela última frase do domingo passado? A alegria de Deus é a nossa força. Deus aparentemente foi uma restauração, mas mal feita, porque ele queria eliminar por decretos o coração do povo, gente, que estava acostumado com certas... Gente, quando eu cito aqui o terço, quando eu falo novena, eu não estou destruindo nada. Eu estou evangelizando o terço, a novena, barará. No advento, Deus nunca vai utilizar o caminho dos Herodes, o caminho dos poderosos. Sempre vai ser o caminho dos fracos, né? Então, o número 6 aí do texto realça muito bem os 3 segmentos sociais, né? Detentores do poder político, o poder, o religioso, o saber, e o econômico, o ter. Moverão perseguição contra o profeta de Deus. E Deus vai falar: mesmo que faça guerra contra ti, Jeremias, não te poderão vencer, pois eu estou contigo para te libertar. Então Deus se mostra o aliado do profeta, da mesma forma que o fora em tempos passados, quando lutou lá contra o poder de Faraó,
nas mãos da realeza, né? Então, quando eles estavam na Babilônia, o Artaxerxes, né? Ele colocou muitos deuses lá para o povo, gente. Como hoje, gente, a mídia hoje, a televisão, né? Coloca muitos deuses na cabeça do povo. Então o Deus Javé está ficando fraco, né? Nossa Senhora falou: Jesus, o vinho acabou. A tradição religiosa, estamos em Jerusalém, acabou. Né? De fato acabou mesmo. Com Jesus a nova aliança, né? O que Deus quer. Não Deus fazer o que a gente quer. Todo mundo puxa Deus para baixo. É o contrário, gente. O culto é elevação. Nós temos que subir. E não Deus descer. É um homem que vive de olhos em Deus e de olhos no mundo, né? Gente, traduzindo, você tem que ler a Bíblia e ler o jornal do dia. As duas coisas, né? Com Deus, né? E confrontando o projeto da realidade, né? Então, não distanciar do sonho de Deus para a realidade do ser humano. Então, aquilo que estiver errado, os homens denunciar. Aquilo que você tem de passar de Deus para o ser humano, passe, né? Fazer a passagem. Então, quem está cego, gente, quem não está enxergando o projeto de Deus, fazê-lo enxergar. Quem não está andando no caminho de Deus, fazê-lo andar. Quem não está, né, falando, ouvindo a palavra de Deus, faça, né, ouvir e falar o Evangelho. Jesus, está vendo? Domingo passado ele mostrou o programa da libertação, não gostaram, ficaram horrorizados. Alguns elogiavam, puxa, maravilha, maravilha, mas quem é dos pobres, né? Agora, quem era do Sinédrio, né, do político econômico religioso, o quê? Esse homem não é um caipira lá de Nazaré? A rejeição vai ser o lado humano, né? Eles vão rejeitar. Médico, cura-te a ti mesmo. Ô moço, o senhor não é de Nazaré? É pobre, né? O senhor não tem função social nenhuma. O senhor não tem cargo aqui na igreja. Como é que o senhor fala que é Messias agora? E a segunda, e por que rejeitaram Jesus, né? A rejeição porque eles pensavam no Messias milagroso. Agora Jesus vai falar, dar vista aos cegos, aos cativos a redenção, aos oprimidos,